Sejam bem-vindos a mais esse podcast Ghost, do outro lado da vida. Eu tava numa Sacramental, era mais ou menos, nossa, eu não lembro o ano, tá? Mil desculpas, mas eu lembro que eu fui pequeno no cinema assistir Ghost do outro lado da vida. Com o Patrick Swayze e a Demi Moore. E olha que interessante, né? Eu lembro que logo que lançou, eu falei muito pra vocês que eu ia muito ao cinema, né? Mesmo bem pequeno que eu falo 10, 11 anos eu já ia pro cinema. Eu ia mesmo, sabe? Eu pedia um dinheirinho pro meu pai e tal, ia pra lá, pro cinema. E o interessante é que eu lembro que quando passou o filme Ghost, foi em 90... não sei, tá? Depois eu confirmo. E teve uma Sacramental na época específica, na época em que esse filme estava no cinema. E eu fui assistir, tinha mais algumas pessoas também da unidade que eu frequentava que assistiram. E foi interessante porque eu acho que era alguém da Estaca, naquela época, que estava discursando na reunião sacramental, onde eu era rapaz. E eu tinha já assistido Ghost, eu fui na primeira semana do lançamento na minha cidade, alguns tinham assistido, inclusive aquele que estava discursando. Porque no discurso dele, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, quando as pessoas perguntarem para nós como que é depois dessa vida, com este filme Ghost, a gente pode responder mais fácil. Olha, lembra do filme Ghost? É mais ou menos daquele jeito. Aí eu fiquei pensando, hoje, olha que loucura, né? Como nossa mente vai longe. Eu fiquei pensando hoje a respeito disso, cara. Eu fiquei pensando assim, olha, Ghost, né? Tem a ver com o que aquele cara falou? Tem a ver? É correto pelo que é ensinado na igreja mórmon? Vamos imaginar aqui, o Ghost, só para recapitular. Será que tem alguém que está ouvindo aqui o podcast que não assistiu o Ghost do outro lado da vida ainda? Pode ter, né? Às vezes eu estou falando com uma geração bem nova e vai falar assim, nossa, acho que meu pai já ouviu falar desse filme, minha mãe, mas não sei. Então, se você não assistiu, eu estou recomendando então para você agora que assista Ghost do outro lado da vida. Acho que é um filme que você tem que ter a experiência de pelo menos ter assistido uma vez, tá? E olha que interessante, né? Eu fiquei pensando, tem a ver, não tem a ver? Ghost é aquela história, né? Tem um casal apaixonado e o cara é assassinado por um bandido, só que o espírito dele continua acompanhando sem ela saber, né? A amada dele, né? Que no caso é a Demi Moore. E ali tem toda a trama, né? Mas aí eu fiquei pensando, é ensinado assim na igreja mórmon? Para um cara da Estaca lá atrás ter falado que quando alguém perguntar para nós, membros da igreja, como que é depois desta vida, é só falar que é igual o filme Ghost. E eu acho que não, né, cara? Não sei também, né? Na verdade, a igreja mórmon, ela tem aquele negócio, o mundo espiritual é aqui, talvez seja por isso, né? Um monte de coisa. E eu lembro que no discurso desse cara da Estaca, na época, ele começou a falar mais coisas, detalhe. Depois que ele falou isso, ele falou, não, mas o filme também tem uma hora que aparece os anjos das trevas para levar as almas ruins. É mais ou menos daquele jeito e tal. Eu vou ser sincero para vocês. A gente já viu de tudo. Se Joseph Smith colocou a cara no chapéu com uma pedra lá dentro para ver coisa escrita na pedra, um cara falar que o mundo espiritual é realmente igual ao Ghost, na verdade é mais coerente, né, cara? Porque você assiste o filme e fala, pô, pode ser que seja desse, para quem acredita, né? Pode ser que seja desse jeito. Mas sei lá também, eu só pensei nisso e eu fiquei pensando, caramba, cara, quanta coisa a gente já ouviu, né? Quanta coisa. Eu não falei para vocês um episódio atrás aí, tem um amigo que ele tava pedindo uma resposta. Olha que interessante, cara, vocês vão gostar dessa, para quem não lembra da primeira vez. E meu amigo, se você estiver ouvindo aí dessa história, um abraço para você.
Mas ele falou que estava pensando se ele ia ou não para a missão. Eu acho que é isso, tá? E aí ele falou que estava pesaroso, assim, pesaroso não, ele estava pensando muito sobre isso. E ele estava no quarto dele, deitado, e ele falou, eu vou ou não vou para a missão? Ele estava naquela idade da missão e estava querendo decidir se ele ia ou não ia. E ele deitado na cama dele, no quarto e tal, e de repente a porta do guarda-roupa dele abriu. Aí ele falou assim, foi uma resposta? Foi uma resposta? Não sei se foi uma resposta. O que vocês acham? Foi uma resposta? E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Pensei muito sobre isso. E na verdade, tanta coisa a gente já ouviu na igreja, sabe? Mas, por mais coisas que as pessoas... Eu já ouvi pessoas realmente darem pito nas outras. Mas o que você tá falando? E alguém tá falando alguma coisa que sai um pouquinho do manual, ou alguma coisa diferente num testemunho, aí o bispo vai lá, corrige a pessoa no microfone, às vezes ela passa até vergonha. Aí eu fico pensando hoje, cara, o esquisito mesmo, o estranho, é o que o Joseph Smith fez lá atrás, cara. Pô, se o cara escondia cavalos para poder achar, depois falar que ele tinha uma mediunidade. Se ele com o pai dele, parece que tinha uma varinha ali, falou que achava tesouro escondido. Aí o cara vai lá, pô, fala que tinha uma pedra que ele colocava num chapéu. Meu pai do céu, cara. Aí as pessoas vão lá e falam alguma coisa dessa. Talvez o mundo outra vida pode ser igual o Ghost, o filme Ghost. Tá mais coerente do que essas coisas, cara. Tá mais coerente. O que vocês acham? Mas não é verdade? Poxa, cara, cada uma, né, meu? Aí aquele negócio, aí o cara viu um anjo, depois viu dois, viu Jesus Cristo, depois viu Deus só. Ah, não, vi Deus Jesus Cristo, porque tem várias versões da primeira visão. Aí não sei o que tem, depois viu mais um monte de anjo, viu anjo no quarto dele, umas 2, 3, 4 vezes. Não vai ainda não pegar as placas lá, tá ainda não vai, não arranca ainda do buraco. Aí você fica pensando, caramba, cara, o estranho é isso. O estranho é isso, bicho. Aí, meu pai do céu. Eu não sei, sabe? Eu não tô diminuindo a história porque eu acreditei, cara, por muito tempão, né? E eu sei que tem muita gente que acredita, mas, pô, quando você vê alguém falando uma coisinha que sai um pouquinho fora, entre aspas, da doutrina, pô, não vai criticar o cara falando, você tá falando besteira, coisas estranhas aí. Pô, quem fez coisas estranhas, pô, o cara que enfiou a cara no chapéu pra ver as palavras numa pedra. Desculpa, entende? Aí depois alguém queria ver as placas, não, mas não pode porque o anjo teve que levar. Cara, tudo, né, cara? Tudo é o que eu vi hoje. Não teve uma matéria, pessoal, que saiu não sei aonde aí, falando de Joseph Smith e tal. E eu não lembro, tá? Se eu achar, eu coloco na descrição no YouTube. Aí você vai lá no YouTube e dá uma olhada. Se eu achar também, mas eu não vou atrás disso. Se eu achar fácil. Não interessa, é tudo que a gente já fala aqui. Você tá falando sobre a vida de Joseph Smith e tal, como é que a igreja mórmon foi uma igreja de tanto sucesso, assim, né? Sucesso que eu falo, ela progrediu financeiramente, né? Hoje ela dá uma maquiada nos números, né? Porque quando ela fala que fez auditoria e fala quantos membros tem, ela não calcula quem se afastou, ela não calcula quem morreu, sabe? Ela tem milhões, mas na verdade tem menos, né? Mas é isso aí, ela quer se tornar poderosa e usa os números a favor, né? E um monte de coisa aí, cara. Mas se for ver mesmo, o estranho tá lá atrás, cara. O estranho tá lá atrás. É isso, vai de quem acredita, né, cara? Aí você fala alguma coisa dessa, aí alguém só vai escrever pra você assim, eu orei pra saber. Então ora pra saber, cara. Então ele realmente enfiou a cara no chapéu, colocou uma pedra dentro e viu as palavras escritas numa pedra. É isso aí. E usa o argumento ainda de que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, é que você não entende os propósitos. Beleza, não entendo os propósitos de Deus, talvez. Talvez eu não entenda como você. Talvez os propósitos de Deus para Brigham Young ter tido relações com moças abaixo de 18 anos e tido filhos com algumas delas, talvez é um propósito que eu também não entendo. E juro para vocês, não tenho pretensão nenhuma de entender isso como propósito divino nenhum. É isso. O estranho tá lá atrás, cara. Tá lá desde o começo. É isso. E quem seguiu, e eu segui por muito tempo, quem tá seguindo, e fica feliz. A Vânia, acho que falou num vídeo hoje também, pessoa, você tá feliz lá dentro, só fica, cara.
Eu falo isso direto aqui também, pô, tá feliz? Fica. Tá ruim? Não tá feliz? Sai. É a regra básica de você cuidar de qualquer emocional da sua vida, da vida de todo mundo. Olha, quer cuidar do emocional? Onde você tá bom? Fica. Tá ruim? Sai. Acabou. É uma regra, matemática. Acabou, tá? Como mais um é 2, não é 3 não. Beleza, não tem jeito, cara. Tem jeito. Mas é isso, pessoal. Eu sugiro que quem ainda não assistiu Ghost, do outro lado da vida, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha. Se você ler mais ainda sobre esse filme, você vai ver que é interessante. O diretor dele, se eu não me engano, é Jerry Zucker. E olha que interessante. Se você pesquisar sobre isso, agora é uma coisa da parte técnica do filme, curiosidade. O diretor do filme Ghost, ele só fazia filmes de comédia pastelão. Só. Aí, de repente, não sei se é por motivos financeiros para ficar mais barato, a gente tem um roteiro aqui do filme Ghost, pode ser o diretor dele. Aí chamou esse cara que só fazia filme de comédia pastelão. E o cara foi diretor de Ghost, cara, Jerry Zucker. Ganhou o Oscar. Você vê que interessante, né, cara? Às vezes estava no DNA do cara para fazer um filme como esse, mesmo sendo um cara de comédia a vida toda, pastelão. Mas beleza, eu acho que é legal, é uma curiosidade. Tá vendo? Tem gente que não gosta Eu começo a falar de filme, que é uma coisa que eu gosto, aí vai embora, né? Mas é isso aí, tá? O estranho tá lá atrás. Um barbudo que fumava charuto e... É isso aí. Meu pai do céu, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Muito sobre isso. Tem tanta coisa pra falar, mas aqui é uma ova, né? Vou falar isso mesmo. Não sei quem gosta de mim aqui, sabia? Eu não sei. Tava pensando sobre isso aqui. Às vezes a gente passa momentos na vida de levar muita facada nas costas. E de verdade, sabe? Levar aquelas facadas de quem você achava que gostava de você. Mas eu não sei quem gosta de mim aqui, mas eu sinto que se você perdeu agora, deixa eu ver aqui, mais de 12 minutos me ouvindo, talvez você tenha um pequeno ou algum apreço por mim. Como amigo, alguém que você gosta de ouvir, qualquer coisa, sabe? Um cara irritante, às vezes eu sou um cara irritante, eu sei disso, pô. Quem que gosta de ouvir? Já me falaram que eu sou uma pessoa que não consigo ser conciso, né? Eu fico falando muito para preparar o terreno, eu não consigo ser direto, é meu jeito de ser. Às vezes, já me questionaram isso, quantas vezes mandaram no Instagram, esses dias falaram Instagram, estragão, estragou o quê, né, cara? Mas vai, voltando, ai caramba, eu não consigo nem... Tá vendo como eu faço rodeios, pessoal? É coisa minha, né? Então às vezes é o meu jeito de... Mandaram já no Instagram, uma vez, várias vezes até. Você demorou muito pra falar o que você queria falar. Cara, eu não consigo. Então por isso que, se você tá aí me ouvindo agora mais de 13 minutos, talvez você tenha um apreço por mim. Ou você talvez só tá, deixa eu ouvir, ou por curiosidade, ou não tá mais me aturando. Talvez seja o último podcast que você tá ouvindo. Cara, eu já ouvi tanto você que eu enchi o saco. Pode falar, cara. Eu não aguento mais ouvir esses caras aí. E eu sinto muito, né, cara? Mas quando eu falo de facada nas costas, me remete muita coisa, viu? Muita coisa. Porque muitas pessoas que às vezes a gente, durante a vida, tá? Você pode até se identificar com o que eu vou falar aqui sobre isso, mas... Sei lá, cara, tem momentos que, se a gente parar pra pensar, muita gente deu facada nas nossas costas. É pessoas que a gente gostava, tá? Ou pessoas que a gente achava que tinham certo apreço. E às vezes as pessoas... Isso cria um escudo na autoestima, ou no emocional, melhor, pra falar a verdade, né? Isso cria um escudo no seu emocional. Pessoas que levaram muitas facadas nas costas de pessoas que tinham apreço, ou achavam que tinham apreço por elas. E esse escudo é para te proteger, né? Porque você costuma não ser mais tão amigável, não porque você não é assim, mas para se proteger. Então isso costuma ser assim, né? Mas eu vou ser sincero para vocês, esse podcast aqui me aproxima muito de pessoas que eu sinto que são amigos ou amigas. Eu sei que muita gente me critica e vem, fala, mas enquanto você tá aqui me ouvindo, para mim você é meu amigo ou amiga, e espero que seja para sempre, se você quiser, e estamos aqui, cara, sabe? Eu não sou um cara legal, não, assim, tem muita gente mais legal, tal, e falo, erro palavras,
não sou muito assíduo a acertar concordâncias em português. Muita gente fala assim, você falou uma frase lá que não tem concordância. Cara, perdão, cara, não sou professor Pasquale, né? Sei lá como é que chama aquele cara da internet que fala português antigamente. Mas eu não sou, cara, entende? Complicado. Mas eu acho que de um jeito ou de outro, pessoal, vamos conseguir manter aqui firme, tá? Obrigado por você estar aí do outro lado. De verdade, obrigado. Segue o apreço. Então, se eu sou esse cara que eu não consigo falar direto, às vezes faço uns rodeios, é meu jeito, tá? É meu jeito. É isso aí, já me falaram, você falou 30 minutos uma vez no podcast, só no finalzinho você falou o que você queria. Eu não sei, talvez é os caminhos, eu gosto de explicar, sei lá, no caminho vou jogando exemplos, não tem meu jeito, perdão. Talvez tudo que eu falei aqui, deixa eu ver, mais de 15 minutos, quase 16, talvez eu já poderia ter falado o que eu ia falar aqui em um parágrafo, mas sei lá, pra mim foi assim, entende? Pra mim é assim. E fico feliz de você estar aí me aturando. Tá? Um cara chato aí, com um monte de mania e tal, mas tô aqui nessa. Vamos junto nessa locomotiva em alta velocidade que não tem. Não vou completar, vou deixar vocês completarem. Que não tem. Beleza. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.